dia. Bom dia. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a presença de Jesus entre nós, abrindo os nossos corações para recebê-lo, a nossa mente para aprendermos com Ele, com a boa nova que Ele trouxe até nós, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa felicidade. Pedimos a Ti, Jesus, que traga paz aos nossos corações, que possamos estar aqui voltados para o aprendizado. Nos ajude, Jesus, a mantermos o nosso pensamento aqui, nesses momentos que nos dedicamos ao nosso crescimento espiritual. Pedimos a Ti, Jesus, como médico das almas, Senhor misericordioso e bom, ajuda para todos os nossos irmãos desencarnados que vêm a casa à procura de ajuda, de alento, de alívio para os seus dores, que eles possam ser recebidos com amor que merecem, possam ser acolhidos e esclarecidos, igualmente a nós, que estamos aqui já há algum tempo. Pedimos a Ti, Jesus, pelo Anderson, que vem aqui falar com a gente hoje de um tema tão importante, que ele possa ser envolvido pelo Teu amor, que ele possa ser incluído pelos trabalhadores da casa, pelos apóstolos do bem, que o ajude a passar a mensagem de forma clara para que todos nós possamos entender e guardá-la. E que todos nós aqui possamos estar envolvidos pelas bênçãos e pela misericórdia de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Hoje o nosso tema do Evangelho é prece para afastar os maus espíritos. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós que estamos aqui vamos desencarnar um dia. Vocês sabiam? Um dia a gente vai desencarnar. Demora, mas chega. E quando a gente desencarnar, a gente perde esse corpo físico, mas continua existindo. A gente é espírito. A gente não é corpo físico. Nós vamos para o mundo espiritual. Todo dia, se vocês forem ali, se tiverem dúvida, vão ali no cemitério de Irajá que vocês vão ver. Todo dia morre alguém, sabia? Alguém tem dúvida disso? Vocês podem ir lá no cemitério de Irajá. Vocês vão ver que tem enterro todo dia. Essas pessoas que desencarnaram, elas continuam vivas e continuam sendo o que elas são. Então, quando diz assim, prece para afastar os maus espíritos, na verdade a gente está falando de pessoas desencarnadas que não estão bem. E aí eu pergunto a vocês, por que eles não estão bem? Por que eles são chamados maus espíritos? Por quê? Eles fazem o quê? Mal. E por que eles fazem mal? Por que alguém faz mal? Pessoa ruim, malvada. A gente pegar esse jornal que a gente espreme, né? Tem uns jornais que a gente espreme assim, né? E sai sangue, né? Tipo polvo, essas coisas. Meia hora. E a gente vai ver aí programa de patrulha na cidade, Atena, não sei o quê. A gente vê muita coisa triste, não é isso? Não tem muita gente fazendo coisa triste por aí? São essas pessoas. Quando elas desencarnam, elas não viram nem anjos nem demônios. Elas continuam sendo o que são.
Então, os espíritos, que a gente chama, numa codificação, maus espíritos, a gente podia dizer duas coisas. Primeiro, eles são maus espíritos que ainda estão muito apegados às coisas do mundo. Eles querem cachaça, não tem como tomar cachaça. Eles querem fumar, não tem como fumar. Eles querem ter prazer sexual, não tem como ter. O que eles vão fazer? Eles vão buscar uns encarnados que têm afinidade com o que eles faziam, para que eles possam sorver a energia. Na letra espírita a gente chama isso de vampirização. Esses espíritos, eles são pessoas sem luz. Nunca buscaram a luz na vida delas. Nunca buscaram uma relação afetiva, amorosa com a vida. Elas estão carentes. Nós estamos carentes, mas estamos buscando a saúde. Estamos buscando, por estarmos aqui no dia de hoje, solução para nossas carências. Agora, boa parte da população passa pela vida carente sem saber que está. A carência é como se fosse uma fome. No mundo espiritual, o espírito não precisa comer. Ele não tem órgãos digestivos mais. O perispírito não tem nada disso. Mas a fome que ele tem, que a gente às vezes sente, que aparece lá no livro Nosso Lar, e que os espíritos imperfeitos ainda trazem, não é a necessidade física. A fome é uma necessidade mental. É uma incapacidade que o espírito tem de absorver os bons fluidos do plano superior. Isso a gente traduz como fome. E quanto mais inferior nós somos, mais apegados à terra a gente é, mais a gente sente essas necessidades físicas, como se a gente já tivesse órgãos físicos. Então a pessoa chega do outro lado desesperada, porque ela sente sede, ela sente fome. Tudo é condicionamento da sua imperfeição. E ela vai buscar isso nos encarnados. Uma coisa que a gente precisa saber é que nós não estamos sozinhos. Os espíritos, os desencarnados, convivem conosco constantemente. Os médiuns videntes são as pessoas que podem ver o mundo espiritual, dizem que para um encarnado tem 4 desencarnados. Em qualquer ambiente que você tiver, para cada um encarnado tem 4 desencarnados. Então, nós nunca estamos sozinhos. Agora, quem são esses desencarnados? Os desencarnados podem ser espíritos de muita luz, espíritos santificados, gloriosos, espíritos medianos, de boa vontade, que querem trabalhar, fazem o bem, espíritos iguais a nós, nossos parentes, desencarnados, estão bem, nossos parentes, desencarnados, que não estão bem, espíritos, outros tipos de espíritos, os que querem vampirizar, querem beber, querem as coisas do mundo. E no último estágio, os espíritos perseguidores. Eles fazem a obsessão, ou seja, eles perseguem a gente, eles querem fazer o mal. Esses, quando fazem isso, eles fazem isso por 2 motivos. O primeiro é que alguém pagou eles para fazer isso. Isso acontece. Mas você me perguntem assim: ele está desencarnado? Vai pagar a ele por quê?
está desencarnado? Como é que está? Vai pagar ele? Eu estou dizendo que tem gente que paga. Ele está desencarnado e ele está carente. Ele está desencarnado e ele quer o quê? Ele quer beber, ele quer comer. Então o pagamento é através do quê? Oferece-se a ele essas coisas: bebida, comida. Ele aceita e ele não tem nenhum problema com a gente, mas ele tenta fazer o mal. Isso acontece. E existem aqueles, esses são os mais complicados, que são pessoas que têm problema com a gente dessa vida e de outras vidas. São desafetos, problemas que nós tivemos do passado. Essa é a obsessão mais remitente. Essa do pagamento é mais fácil de se livrar. Uma prece, uma conduta correta, se manter fora da sintonia, ele já não tem como te alcançar. A vampirização, a mesma coisa. O espírito inferior, ele sente a nossa imperfeição como se fosse um cheiro e se atrai para perto da gente. O que nós precisamos fazer é ter uma conduta, pensamentos, sentimentos que não atraiam espíritos imperfeitos. Se a gente conseguir fazer isso, a gente irá se livrar desse tipo de espírito. Agora, o espírito que tem conosco problemas de dívidas do passado, esse é mais complicado. Por quê? Porque a lei divina, ela exige que nós saiamos daqui quando pagarmos o último centavo, quando nós reatarmos ligações. Então, inimigos do passado, de vidas passadas, exige da gente o perdão, exige da gente a caridade, exige da gente servir o outro. Se nós ainda guardamos muita raiva no coração, nós não conseguiremos isso com facilidade. E a grande verdade, gente, é que ninguém erra porque quer. Nós erramos no passado, em outras vidas, nessa vida, porque nós somos egoístas e orgulhosos. O nosso orgulho e o nosso egoísmo nos traz a paixão. A paixão traz as ações sem reflexão. Sempre que a gente sai naquela coisa de fazer sem pensar, a possibilidade de fazer uma bobagem é muito grande. E a paixão, eu vou lá falar com ela, vou lá dar um tapa naquela mulher. Porque a pessoa nem está parando para pensar no que ela está fazendo. Ela está indo no ímpeto. Muitas brigas acontecem por causa disso, porcadaria. Uma vez eu estava no enterro, no Caju, e lá embaixo, o pessoal, o que entrou lá? Espero que não era nenhuma de vocês, não sei quem é. Duas mulheres atracando lá no caixão de fundo. Se atracando. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. A coisa pesada. Eu fiquei de longe, fiquei orando. É o que a gente tem que fazer nessas horas. Orando, não é ficar rindo, às vezes. O pessoal que estava ali, do enterro, estava tudo ali olhando. Ninguém se metia, deixar as duas mulheres atracando. Eu só posso pensar numa coisa. O que vocês acham que era? Só pode ser, né? Só pode ser alguma coisa assim, né? Acho que uma que acabou de descobrir que a outra existe.
mostraram-se inimigos. Diante do leite derramado, o que a gente deve fazer? Seu irmão ou a sua irmã Mais nova derramou leite, melou o fogão, o chão da cozinha. O que você vai fazer? Vai pegar o rosto dela e esfregar no chão? Tem que limpar pra isso. Diante do leite derramado, não adianta a crise. Nós temos que limpar os caquinhos, reconstruir a vida, perdoar todo mundo que tem que perdoar e seguir adiante. Porque veja bem, é fácil? É fácil? Não, não é fácil. A gente que já viveu a vida e tem vivido sabe que não é fácil. A gente está aqui falando, mas a gente sabe que não é fácil. Só que não tem outro caminho. Esse que é o problema. A doutrina espírita é diferente de outras religiões porque ela não impõe a gente fazer. Ela não diz assim: se você não fizer, Deus castiga. A didática da doutrina espírita não é essa. A doutrina espírita explica por que tal caminho ou tal ação não é boa para a pessoa. E o que eu estou querendo dizer é que se nós queremos nos livrar dos maus espíritos, nós temos que nos livrar primeiro das más ações. Se eu ainda pratico má ação, eu tenho sintonia com maus espíritos. Aí eu faço a pergunta que eu pergunto sempre: quem quer muito de mal? Quem quer mau espírito aí para casa? Levar para casa. Então tem muita confusão, briga, guerra. Quem quer? Eu não quero. Alguém quer? Eles estão todos ali fora esperando. Eles não entram não, eles ficam ali fora esperando. Eles vêm com a gente. Parece brincadeira, né? Mas não é não. Eles vêm com a gente. Ali fora tem 2 guardiões de uns 2 ou 3 metros, eles são tudo grandão. Às vezes são 2 negrão, às vezes são 2 índios, às vezes são 2 padres. Ficam tudo ali, invisível. Aí eles olham aquilo assim, aí ficam intimidados, eles não entram. Eles sabem que não pode entrar. Aí a gente entra, eles não entram. Aí a gente vem aqui e escuta a palestra. Se a gente continua do jeito que a gente entrou, quando a gente sai do balcão, o que eles fazem? Montam na gente. E a gente leva de volta para casa. São nossos companheiros. Mas aí eu digo assim: quem quer eles? Eles estão lá fora. Estão gritando lá fora. Quem quer? Vocês dizem assim: não, eu não quero. Mas a gente continua com os maus pensamentos. Eu não quero, mas aquela mulher lá não presta. Ele não presta. Aquela ali não vale nada. A gente continua com raiva, com mágoa, com maledicência, com fofoca, com vício. Não adianta. Ainda que você faça uma prece, essa prece não tem autenticidade. Você não consegue vibrar o teu coração porque você não está com amor no coração. Eu vi um filme de terror há muito tempo atrás, que a pessoa, é um filme de vampiro. Vocês sabem que é vampiro? De filme? Tem 2 dentão, né? E o vampiro, ele foge de quê? Vocês sabem? Vocês sabem os vampiros de filme? Da cruz, né? Mostra a cruz e ele sai correndo, não é isso? Aí no filme que eu vi, a pessoa pegava a cruz, o vampiro cercava ele pegava uma cruz de pau e mostrava para o vampiro. Sabe o que o vampiro fazia? Pegava a cruz e quebrava. Dizia para ele assim:
Não adianta mostrar a cruz, tem que ter fé. Eu achei aquilo muito interessante, que é justamente isso que eu quero dizer aqui. Kardec colocou no Evangelho a prece para afastar os maus espíritos. Vou ler aqui para vocês. Em nome de Deus, afaste-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons espíritos de muro contra eles, espíritos maus, que inspiram maus pensamentos aos homens, espíritos mentirosos, que os enganam, espíritos zombeteiros, que se divertem da crença ignorante dos homens. Eu vos repilo com todas as forças da minha alma, e fecho os ouvidos às suas sugestões, mas imploro para vocês a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que se dignam de me assistir, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes do entendimento que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservem-me do orgulho e da presunção. Tira do meu coração o ciúme, o ódio, a fofoca, todo sentimento contrário à caridade, que são as portas que eu abro para o espírito do mal. Kardec faz essa prece para nos ajudar a pensar numa prece. Mas vocês perceberam que ele faz algumas coisas nessa prece interessantes? Primeira coisa, ele deixa claro que ele não quer sintonia com esses espíritos. Eu não quero sintonia com vocês, espíritos não. Mas ele pede a Deus por eles. Ele não está com raiva deles. E o que é mais importante, ele pede a Deus para arrancar dele o quê? Vocês escutaram ou estavam dormindo? Tem alguém dormindo aí? Hein? Ele pediu o quê? Para tirar dele o ciúme, a fofoca, tudo de mal da vida dele, da alma dele. Porque se eu começo a vigiar o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, eu naturalmente perco a sintonia com os maus espíritos. Vou repetir. Os espíritos desencarnados estão por aí. Eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Os bons espíritos e os maus espíritos. Eles só conseguirão nos influenciar se nós tivermos sintonia. De tal forma que, se nós queremos ideias boas que abram os nossos caminhos, nós precisamos manter sintonia com os espíritos bons, que têm luz, que iluminam os caminhos. Os espíritos bons, que têm luz, que iluminam os nossos caminhos, só falarão de coisas que são relacionadas ao Evangelho, a Jesus. Porque Jesus é o caminho da verdade e da vida, vida em abundância. Vida em abundância é alegria, é prosperidade e é vitória. Todos nós queremos isso, mas nós queremos isso da forma fácil, que é a seguinte: eu vejo novela das 2, das 6, das 7, das 9, das 11,
E à noite eu durmo e peço: Senhor, me dá grana. E acha que vai cair do céu, vai vir ventando. Você abre a janela da casa: Senhor, me dá grana. E aí a grana vai entrar. Não é isso? Tem igreja que promete isso para mim. Mas infelizmente, gente, eu vou dizer para vocês: não é assim não. A lei divina não é essa. Deus estabeleceu leis. Se eu quero vitória, eu tenho que lutar por elas. O menor esforço não me traz nada. Eu tenho que ter fé, mas essa fé deve existir para me movimentar em direção ao meu objetivo. Eu não tenho que invejar o que o outro tem. O que o outro tem, eu tenho que pensar como filho de Deus, que quer me dar sim vitória, prosperidade, alegria, abundância. Ele quer me dar. Deus quer isso pra gente. Deus não quer que a gente sofra. Nós é que queremos sofrer. Vocês são ciumentas? Eu sou. O ciúme é um tormento. Quer saber onde está, o que está fazendo. Quem é essa mulher que se adiciona no Facebook? Quer saber de tudo. Onde foi? Vejam bem, isso não faz bem pra gente. Faz bem. Se eu ficar atormentado, não dorme, onde que está? O que está fazendo? Faz bem, gente? A gente fica inquieto, fica ansioso. Ó, gastrite, diarreia, depressão, baixa estima, se sente o menor de todos, se sente desprezado, se sente enganado. Aí a nossa saúde, ó, aí vem pressão alta, aí vem nódulo no seio, aí vem não sei o que, aí vem não sei o que lá. É a força da emoção negativa. Além disso tudo, ainda ganha de graça sintonia. É muita desgraça junto. É melhor se livrar do ciúme. Outra causa do ciúme. Nós precisamos entender o seguinte: maus sentimentos não nos ajudam em nada, só nos prejudicam. Se eu quiser vencer nessa vida, se nós quisermos, é um compromisso que todo espírito tem consigo mesmo. Não é fácil, não é fácil. Mas nós temos que manter bons pensamentos diariamente. Nós temos que já acordar agradecendo a Deus. Vou falar para vocês, eu não sei exatamente quanto conhecimento vocês têm, mas eu vou falar o que a gente fala lá na nossa casa. Se nós temos acordado de mau humor, isso significa que os maus espíritos já estão dominando na nossa vida. É obsessão. Acordar de mau humor é obsessão. Porque o espírito, quando dorme, a tendência natural é ele se reabastecer com os frutos bons. Se ele não está acordando bem, é possível que a gente, às vezes, dorme um pouco, cansado, acorda com sono. Isso é normal. Acordar com sono é normal. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando acordar com mau humor, acordar irritado. Se isso acontece na nossa vida, está acendendo a luz vermelha da obsessão. Outra coisa, se eu passo o dia reclamando de tudo, porque não ajudaram, porque não limparam, porque não fizeram, porque não foi, porque não vem, porque não ligou. Obsessão. Os maus espíritos estão tomando conta. Se eu passo o dia inteiro pensando numa coisa, uma pessoa o dia inteiro, no álcool,
no sexo, o dia inteiro. Não pensa em outra coisa. Na cachaça, no cigarro. A sua ambiência espiritual já está cheia desses espíritos. Eu conheci uma vidente e ela contou uma coisa para mim, eu não sei se eu já contei aqui, mas se já contei não tem problema, a repetição é a alma da didática. Ela estava contando que o ex-marido dela, ele era alcoólatra. Oi? Contei? Como é que era a história? Diga lá, como é que é o seu nome? Cláudia. Cláudia parece uma deusa Yorubá. Não parece uma deusa Yorubá? Moxum? Diga lá, Cláudia. Diga, Claudete, Cláudia, Marinete, qual foi a história? Então, olha só. O marido dela era alcoólatra. E ela tinha evidência, ela conseguia ver os espíritos. Então, um belo dia, ela chegou na cozinha e ela viu na cozinha dela aquele monte de espírito deitado de barriga para cima, tudo bêbado. Um monte de espírito na cozinha dela. Como ela tem evidência, ela vê os espíritos como se fosse. E ela é uma nordestina arretada, muito engraçada. Ela disse que pegou a vassoura e começou a gritar com eles: vocês saem da minha cozinha! Aos espíritos olhando para ela. E ela vê a gente aí. Ela vê a gente, aí sai tudo correndo, tudo bêbado. Aquele monte de espírito desencarnado que ela conseguia ver bêbado, estava na cozinha dela por quê? Por causa do marido. Enquanto ela estava com o marido, vivendo com o marido, eles sempre acompanharam. O marido não largou o alcoolismo. É a sintonia. Entenderam? A sintonia. Não é algo assim. O marido dela poderia até fazer essa prece que Kardec ensinou aqui. Mas se ele continua enchendo a cara, é que nem o vampiro que disse: tem que ter fé. Não adianta a gente só falar. O mais importante é a vivência. Não adianta eu dizer para vocês que uma simples prece vai livrar de todos os maus espíritos, porque é mentira. Eu preciso ser coerente e manter uma sintonia com um plano superior. Mas eu sou obrigado a fazer isso? Claro que não. Nós já estamos tão acostumados com a má sintonia que às vezes acontece uma coisa muito curiosa. Às vezes a gente vai ao centro espírita e toma um passe. O passe tira um pouco das vibrações dos maus espíritos. Aí sabe o que acontece? A gente está tão acostumado com aquela energia que a gente sente mal. Ai, tomei passe com o Anderson, sempre me sentindo mal. Mas sabe por que a pessoa está sentindo mal? Porque foi tirada dela uma coisa que ela gosta muito. Daqui a pouquinho, quando ela sai do portão, ela quer voltar a sentir bem. Aí ela traz de novo aquela multidão de espíritos imperfeitos que vão vampirizando ela. A vampirização pode atrair mais vício, mais problemas para a vida dela, doença, infortúnio, dor de cabeça, tudo aquilo que a gente não quer. Então o segredo da gente ser feliz é manter pensamentos de alegria, de caridade, de amor, se recusar a pensar mal do outro. Tem gente
que passa na nossa vida e a única intenção dessa pessoa é nos esforçar para pensar mal dela. Tudo que ela faz é para irritar a gente, perturbar a gente, fazer com que a gente fale mal dela. Vamos nos recusar a pensar mal dela. Porque senão a gente entra em sintonia com ela. Vamos orar por ela. Porque quem faz o mal, fala o mal, quem é fofoqueiro, quem é maledicente, quem é agressivo, quem é caluniador, está doente. E está muito mal acompanhado. Se eu entro na sintonia com essa pessoa, aqueles que acompanham ela me envolvem também. Isso é sério, gente. Quando eu falei dessa colega vidente, essa senhora, ela viu os espíritos existem. Isso não é fantasia. Eu gostaria muito que o Dr. Bezerra pudesse dar a gente agora 30 segundos de evidência para vocês verem que o que eu estou falando aqui de fora é verdade. Não, eu sei. Você tem evidência? Mas tem coisa muito boa também. O problema é que como nós somos aqui do terra a terra, eu estou falando aqui, eu sei que muita gente tem evidência aqui, hoje eu vi, né? Com certeza muitos de vocês viram. Eu já vi, minha irmã apareceu, aí eu fui no hospital, aí fui marcar médico pra mim, aí eu vi, parecia que estava ficando muito nova, eu fui, assim, eu vi o rosto dela, e se eu for eu filha. E se nós chamarmos na memória, muitos de nós vimos alguma coisa como a como é que é seu nome? Maria de Lourdes viu. Por quê? Porque isso é real, gente. Eles estão conosco o tempo todo. Por que os evangélicos, os tradicionais, eles têm um hábito muito interessante que serve para nós também? Sabe qual é o hábito? Eles fazem prece antes de comer. Isso faz um bem danado. Antes de você cair dentro daquela feijoada, você vai na feijoada do Império, aquela feijoada, faz uma prece. Está em casa, antes de comer, vai almoçar, vai jantar, faz uma prece. Por quê, gente? Eu não estou dizendo que a ambiência está cheia de espíritos. Muitos deles têm o quê? Fome. No Rio tem um livro de André Luiz chamado Missionários da Luz. André Luiz, vocês devem conhecer do livro Nosso Lar, que virou filme. Mas ele tem uma série de livros. Todos os livros de André Luiz são interessantes porque ele mostra pra gente coisas que acontecem no mundo espiritual e na relação dos encarnados com o mundo espiritual. Então, no livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro dele, ele vai para uma residência, uma casa. Ele desencarnado, uma equipe espiritual, eles vão para uma casa. Poderia ser a nossa casa. Estão tudo invisível. Eles chegam na casa, está na hora da janta. O que eles veem? Eles veem as pessoas sentadas na janta. Olha só, anos 40. Hoje em dia, coisa mais difícil do mundo é isso acontecendo, não? Quem é que na hora da janta todo mundo senta junto aqui, numa mesa? A gente pega o prato e vai para frente da pior ainda. Eu também faço isso, mas não é o ideal. Vamos falar aqui o que é o ideal? Nessa casa, eles até faziam isso. Na hora da janta, todo mundo na mesa.
Só que eles não estavam sozinhos. Havia, digamos, 5 encarnados, havia uns 8, 10, 12 desencarnados. Agora pergunto eu a vocês, quem eram esses desencarnados? Em Claudete? Quem eram os desencarnados? Hein? Tudo parente. Tudo parente. Tios, avós, mães já tinham desencarnado. Não era gente desconhecida não, era gente da família, gente que viveu ali. E que na hora da janta estavam fazendo o quê? O que eles sempre fizeram, jantando junto. Por quê? A gente acaba no mundo espiritual preso aos hábitos, a gente não quer se espiritualizar. Aí o Alexandre, que é o mentor do livro, diz o seguinte: bem fazem nossos irmãos evangélicos protestantes que oram antes de... Porque esses espíritos acabam roubando a proteína espiritual, a nossa vibração. Eles não fazem por mal, não. São nossos parentes que não estão bem. Eles não fazem por mal. Eles fazem por quê? Ignorância. Se nós fazemos o hábito da prece dentro de casa, a gente ajuda a eles. Porque a prece, além de nos afastar da má sintonia, ampara os espíritos que não estão bem. E se for nossos parentes, melhor ainda. Muitos de nossos parentes desencarnados, eles não estão no mundo espiritual, lá em nosso lar, não. Eles estão dentro da nossa casa, conversando com a gente, assistindo novela. Só que isso não é bom para eles. Por quê? Porque há um universo de experiências que a pessoa, que cada um de nós tem que ter. Se a pessoa desencarnou e ela ainda está vendo o que o Félix está fazendo, vocês sabem quem é o Félix? Ela tem um universo de coisas, gente, para conhecer, aprender. E ela vai ficar vendo novela das 9? A gente precisa se habituar a fazer prece dentro de casa. Prece, ó. Vou dar uma dica para vocês. Eu acho que eu falei aqui na última vez. Prece no chuveiro. Que coisa boa, tem coisa melhor. A água, ela tira, ela tem uma propriedade que a gente, quando faz a prece dentro de baixo do chuveiro, ela magnetiza, a gente magnetiza a água. Prece antes de dormir. Prece ao acordar, prece na hora de sair de casa, prece mental ao entrar no trabalho. Faz um Pai Nosso, entrou no trabalho, faz um Pai Nosso. Saiu para a rua, faz uma prece, uma oração: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Acabou, só isso. Com fé, coloca a prece na sua vida. Porque, gente, você pega um ônibus, 298 passa por aqui? Pega o 298, tá lá no centro da cidade, de manhã cedo, ele está... O que eu falei? Para cada um encarnado, tem 4 desencarnados. Vocês não acreditam, né? Eu vou pedir, doutor Zé, para abrir o 10 de vocês qualquer dia desses. Então, no 298, se tem lá 90 pessoas encarnadas, 4 vezes 9, 36, tem 300 desencarnados. Dos 300 encarnados, 15 são bons. Porque a maioria das pessoas estão orando, estão vibrando, estão pensando no bem, na caridade, na assistência. Não. Então, a grande maioria tem espíritos bons? Tem. Porque todo lugar, não há um lugar na Terra
que não tem a proteção espiritual. Então, qual a escola de samba mais próxima aqui? Imperatriz não. Porque é mais perto de vocês. Lá na minha terra. Lá dos Móveis do Alto Cristo. Aqui você tem a Mocidade, que é a Mocidade, não é Brasil, né? Você tem Boêmio de Irajá, né? Próximo. Você está lá no Boêmio de Irajá, tem proteção espiritual. Você está no Parque de Madureira, assistindo lá o pagode, tem proteção espiritual. Você está dentro do ônibus, tem proteção espiritual. Qual é o problema desses lugares? Proteção espiritual eles têm, mas qual é o problema? A sintonia. É um local mais pesado, mais denso, por causa da bebida, por causa da ambiência. A sintonia fica mais difícil. Então, qualquer lugar você tem proteção espiritual. Escola tem proteção espiritual, hospital tem proteção espiritual, todos os lugares têm. Minha mãe está a minha mãe fez 14 anos de janeiro. Aí de vez em quando ainda fica o cheiro dela. Isso é normal? Isso pode ser psicológico também. Eu não sou psicológica. Você ore por ela, pode ser duas coisas. Pode ser psicológico. Fica até a próxima de mim. Pode ser que ela esteja, mas não quer dizer que ela não esteja bem. A gente já está trabalhando contigo espiritualmente, protegendo o trabalho. E você tem utilidade, né? Mas isso aí é uma resposta mais longa, nosso tempo está acabando. Mas às vezes o médium, a pessoa que tem mediunidade, ela tende a achar que todo qualquer espírito que se aproxima dele é um parente que desencarnou. Às vezes é outro espírito, mas isso é muito comum. Eu lido muito com médium e a gente às vezes tem que, na reunião de educação mediúnica, mostrar para ele que nem todo mundo que se aproxima, senão ele associa logo aquele parente que desencarnou, que ele é próximo. Não, é minha mãe. Ou o barulho na cozinha, é minha mãe. A mãe dela às vezes até renasceu. Às vezes a mãe dela até renasceu. Já é neto dela, ela pensa que ainda é mãe. Mas não sei o seu caso. Mas pode ser ela mesmo. Até eu tenho. Você tem neta? Tem neta? Às vezes sua mãe já até renasceu, você está pensando que é sua mãe. É outro espírito. Mas a gente não sabe. Na verdade não tem como saber. Então, gente, prece para afastar os maus espíritos. Todos os lugares têm proteção. O problema é que em certos lugares a proteção ela existe, mas nós não estamos ali em sintonia com ela. Por isso que nós temos que escolher bem os ambientes que a gente frequenta. E nos ambientes que a gente frequenta, a gente deve estar em paz, com muita compaixão, com muito equilíbrio e com oração. A oração deve ser uma arma diária na nossa vida. No banho, ao acordar, ao dormir. Oração não precisa ser uma prece longa, mas é uma lembrança da sintonia com Jesus. Uma lembrança da sintonia com o alto, com os bons espíritos. Nós precisamos entender que a ciência espírita ela não trata com fantasia. Tudo isso, gente, que a gente está falando, a gente está falando de vivência. Como a colega me falou, da vivência dela, essa que também falou alguma coisa, se eu for perguntar, outras também têm vivência. O conhecimento espírita fala dessa vivência. Então, a gente percebeu, com anos e anos de vivência, que o melhor remédio para lidar com essa população imensa do mundo espiritual é a nossa conduta. Que nós possamos
semear bons pensamentos. Porque semeando bons pensamentos, aonde nós estivermos, seja na casa espírita, seja se divertindo, seja na praia, seja na nossa casa, nós estaremos com boa sintonia. Porque a verdade é que existem espíritos imperfeitos em tudo quanto é lugar, mas não há nenhum lugar que não haja proteção espiritual. Tudo depende da nossa escolha. O que nós escolhermos ter em mente. Se nós optarmos pela felicidade, pela paz, pelo equilíbrio, nós temos que cultivar isso. A felicidade, a paz e o equilíbrio nos outros. É cultivando isso ao redor das nossas vidas que nós teremos isso na nossa vida. Agora, se a gente só cultiva nos outros agitação, perturbação, irritação, é isso que nós teremos ao nosso redor. O que vocês querem? Perturbação ou sossego? Então a gente tem que semear sossego. Alegria ou dor? O que vocês querem? Então a gente tem que semear alegria para os outros. Eu preciso irradiar no ambiente em que eu estou essa atmosfera. Quando eu jogo isso para o mundo, o ambiente em que eu estou se enche disso. Quando o ambiente em que eu estou se enche disso, eu entro em sintonia com espíritos desse nível. Agora, se eu digo assim, eu quero alegria, mas eu semeio só irritação, perturbação, agitação, eu estou semeando no ambiente em que eu vivo agitação, perturbação, irritação. E vou atrair espíritos agitados, perturbados e irritados para perto de mim. Tá bom, gente? É uma matemática simples. Que Jesus nos ampare, nos inspire e nos motive no trabalho do bem na nossa vida. Tá bom? Olha, todos aqueles que veem espíritos em casa, em qualquer lugar, que sempre tem esse sentimento de ver o espírito, se está sentindo essa sensibilidade, vão lá mirajar, gente. Precisa cuidar. Não é para ficar vendo o espírito e dizer, não, isso é normal e deixa pra lá. Não pode não. É educar a mediunidade. Tem que ir lá mirajar, fala com a Maísa, vai mirajar, que eles vão orientar, fazer um tratamento espiritual. E ao final do tratamento, a pessoa vai saber se era um problema espiritual, uma obsessão, ou se realmente a pessoa é um médium. Porque se for médium, precisa trabalhar bem. Mediunidade não é para a gente ficar vendo espírito por aí, não. Isso desequilibra a gente. Não faz bem, não. Precisa ser cuidado, precisa ser educado. Conhecer então, o que é, né? Conhecer, saber como é que acontece o fenômeno, estudar direitinho. Então, a Maria de Lourdes, que sente a presença, pode ser da mãe, pode não ser, precisa conversar com a Maísa sobre isso, falar com a Zuleide e procurar saber. Aqui não tem. Né? Não, aqui nós não temos esse trabalho, né? Mas lá no Irajá tem. Tem que ir lá. Mas se a gente for eventualmente fazer o que a gente não vê mais, nem ouvir. Não? É preciso fazer um tratamento espiritual, que pode ser um problema obsessivo. Pode ser obsessão, porque ele falou o tempo todo aqui sobre problemas obsessivos. Então tem que passar pelo tratamento primeiro para saber se é ou não. No final do tratamento, tem pessoas lá que trabalham nisso, que sabem orientar as pessoas. Lá tem educação mediúnica e eles vão dizer para a pessoa se ao final do tratamento, se for um problema obsessivo, a pessoa vai ficar boa, não vai ver mais e não vai ouvir nada, né? Vai passar. Agora, se for mediunidade, vai continuar.
vai até aumentar. Então é um sinal de que a pessoa precisa trabalhar, precisa estudar e precisa trabalhar. Mas tem que ir lá virajar, viu? Não pode deixar não. Então vamos nos preparar para o passe. Vamos cantar.